Olá! Hoje nós estudaremos o conteúdo A Infância da Criança no Brasil Império, onde vai tratar as particularidades das crianças neste período. A infância no início do período monárquico. A infância da criança no Brasil Imperial se inicia antes mesmo da independência, em 1822, e vai até a proclamação da República, em 1889. Nesse espaço de tempo, o período foi comandado pelo imperador Dom Pedro I, por regentes que governaram no período em que Dom Pedro II não tinha idade para ser imperador e nem por ele próprio. As fases da infância. Durante muito tempo, o papel da criança na história foi negligenciado. Era incerta sobrevivência pela falta de cuidados, tecnologia e pelos altos índices de natalidade. A alta taxa de mortalidade aliada às crenças religiosas de que era mais longe no céu, onde se consideravam as crianças como adultos de tamanho reduzido. A infância dessa época antiga tinha uma alta taxa de ilegitimidade e trabalho precoce. A população infantil é dividida segundo a sua origem social entre os filhos da elite, das famílias escravas e dos índios, as três classes mais representadas que veremos no próximo slide. As crianças da elite. Depois do descobrimento do Brasil, chegaram as primeiras famílias colonizadoras e com elas vieram as crianças portuguesas de diferentes classes sociais. Nessas classes, além da mãe, do pai e dos filhos, havia uma variedade de coadjuvantes, como os professores particulares, as amas e as criadas. Um dado marcante era que tanto mais alto fosse a classe social dos pais, mais distante os pais estavam dos filhos. A amamentação era considerada uma tarefa exaustiva para a mãe. Anúncios de oferecimentos de amas de leite eram publicados nos jornais. Aqui a gente tem uma figura sobre a ama de leite, que ela brincava com as crianças, cuidavam da higiene pessoal, embalavam ela, tratavam elas para que tivessem uma alimentação saudável e levavam e traziam ela da escola. Aqui é uma imagem das crianças da elite. Os índios. As crianças índias eram chamadas de curumins e desde cedo já ajudavam os pais no plantio, na colheita, na caça e na pesca. As mães índias tinham um cuidado especial com a higiene, banhando as crianças várias vezes ao dia. Nas aldeias e agrupamentos indígenas, antes do descobrimento do Brasil e do povoamento de terra brasileira, as crianças já se divertiam e tinham papel nas aldeias. Quando completavam 4 ou 5 anos, aprendiam a caçar, a andar pela floresta, e a pescar e a fazer seus próprios brinquedos. Os meninos ficavam com as tarefas mais difíceis e de maior responsabilidade, e as meninas aprendiam com as mães a tecer redes, limpar as ocas, a plantar e a colher, mas também aprendiam a sustentar a família como os meninos. Depois do descobrimento, muitos dos índios foram escravizados. As crianças filhas de escravos negros. A partir de 7 anos, as crianças dos escravos já podiam ser separadas dos pais e vendidos para trabalhar para as outras famílias. Às vezes, os nobres compravam os escravos, crianças, com a finalidade de proporcionar uma distração para os filhos, para serem companheiros nas brincadeiras. Mas os maus tratos eram frequentes. As crianças costumavam acompanhar a mãe no trabalho, no campo, e já ajudavam a plantar e a colher desde pequenas. Um dado pouco conhecido é que cerca de 20% dos transportados em navios de tráfico eram crianças, preferidos por ocuparem menos espaço e comerem menos. Eram capturadas nas ruas da África ou ainda compradas aos pais por preços vios. Minha querida, As considerações finais em relação ao nosso conteúdo é que aos pais cabiam apenas acariciar o filho de vez em quando e demonstrar que, como tradição da família, deveria ser mantida e carregada pelo filho quando adulto, ficando com tempo livre suficiente para vivenciar o cotidiano da corte e da sociedade ou cuidar do negócio. Mas nem tudo era só maravilhas. O acesso à medicina era apenas para as famílias ricas. Durante o Império, a abolição da escravatura
foi gradual, criando um grande contingente de crianças perambulando pelas ruas dos centros urbanos, sem ocupação ou meio de sobrevivência, representando uma ameaça em potencial. Por isto, terminaram forçados a servir em companhias militares de aprendizes, sob pretexto de limpar as ruas de vadios e desocupados e manter as ordens nas cidades sociais. Então, os pais na elite eles eram muito distantes dos filhos, quanto os mais ricos, mais distantes ainda. E geralmente as crianças que viviam nas ruas eram chamadas de delinquentes e eram obrigadas a servir militarmente no Brasil Império. A nossa atividade, aqui é umas referências do livro que eu tirei da Mary Del Priore, no nosso